Então, esse vídeo é para falar sobre o pronunciamento do general da reserva Mourão, Hamilton Mourão, senador da República Federativa do Brasil, na condição de presidente interino da nação brasileira, falou como chefe de Estado em rede nacional, ou seja, o seu pronunciamento foi um pronunciamento oficial. Então, ele tem um peso muito significativo. E eu separei um trecho aqui para a gente fazer a interpretação da fala do Hamilton Mourão. Antes de mais nada, eu quero desejar para vocês um feliz 2023, com muita saúde, muita paz, muita harmonia e muita prosperidade. Aqui quem vos fala é João Paulo Guimarães, direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Então vamos lá, a interpretação do Mourão, e eu vou passar os trechos que eu separei aqui e nós vamos falar sobre esse trecho especificamente, tá certo? Então preste atenção a hora que ele começa a falar dos apoiadores, né? E do que ele está sendo mais enfático durante o seu pronunciamento. Vamos lá. Apoiadores do nosso governo, aqueles que credibilizaram nosso trabalho por meio do voto consignado às nossas propostas, sobretudo nas últimas eleições. Muito obrigado por teu voto. Desejo concitá-los a lutar pela preservação da democracia, dos nossos valores, do Estado de Direito e pela consolidação de uma economia liberal, forte, autônoma e pragmática. Bem, então ali ele já fala de luta, né? Convoca os apoiadores para lutar pela manutenção da democracia, né? Do Estado de Direito, né? E então aí ele começa a pontuar. Esse aí é o momento que ele começa a pontuar. Então vamos passo a passo para acompanhar o raciocínio do Hamilton Mourão, general Hamilton Mourão, na condição de presidente interino. E que, nos últimos tempos, foi tão vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes da República. Olha, isso aí é muito importante. Ele foi muito enfático, né? Que o Estado de Direito foi lipendiado, sabotado, né, pelos três segmentos, três poderes da República. Então, isso ele mostra na fala dele que o Brasil está em estado de exceção. Porque, olha, se os três poderes estão sabotando o Estado de Direito, na visão do Mourão, nós estamos vivendo um estado de exceção. Vamos lá, vamos continuar entendendo a fala do Mourão. Pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. A falta de confiança de parcela significativa da sociedade nas principais instituições públicas decorre da abstenção intencional desses entes do fiel cumprimento dos imperativos constitucionais. Aí ele chama a atenção, né, de poderes como o Senado, como o STF e como o TSE, né, de forma intencional se abstém de agir de forma constitucional. Olha aí, mais um imperativo onde ele afirma que nós estamos vivendo num estado de exceção. Vamos continuar ouvindo a opinião do Mourão. Gerando a equivocada canalização de aspirações e expectativas para outros atores públicos que... Atenção, equivocada expectativa, equivocadas aspirações, né, para outros agentes, né, personagens que querem assumir o comando da nação. Então, essa parte aqui, eu vou repetir um pouquinho, que ela é muito importante, presta atenção. De aspirações e expectativas para outros atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Então,
o que ele fala? Que os agentes que estão querendo entrar a partir desse ano carece de lastro legal. O que ele diz? Quando ele diz carece de lastro legal. Vamos repetir que essa é a parte mais importante da fala dele. Os atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Então, ele diz que essa chapa que quer assumir não tem amparo legal e principalmente para sanear esse desequilíbrio institucional que o Brasil está vivendo. Essa frase é a frase mais decisiva na opinião minha. Ali ele diz que, olha, Lula não deve subir a rampa, né? Essa é a interpretação que eu tenho. Se você não tem lastro legal, se você não tem amparo legal para assumir o poder, ele quer dizer isso, né? Vou repetir e vamos continuar. Os atores públicos que, no regime vigente, carecem de lastro legal para o saneamento do desequilíbrio institucional em curso. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social. Mais uma vez, ele chama atenção para aqueles que se omitiram, né, quando alguns ministros do Supremo extrapolaram, né, as suas prerrogativas constitucionais, ultrapassando os limites da Constituição, e que os agentes políticos de um dos poderes, o Senado, né, que deveria chamar na responsabilidade esses ministros que o próprio Senado colocou na Corte Suprema, né, não chamou esses ministros e de forma intencional parece que ficou subordinado a esse propósito inconstitucional de levar adiante um projeto de poder. Vamos continuar acompanhando. E de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Pronto. E agora? Ele disse que as Forças Armadas, que essa inércia do poder legislativo, que deveria se impor sobre os desmandos do poder judiciário, entendeu? Essa abstenção dessa prerrogativa, esse vácuo de poder, esse vácuo constitucional, julgou nas costas das Forças Armadas dos brasileiros, porque as Forças Armadas não é uma instituição separada dos brasileiros. Isso é que é importante. A nação é o povo brasileiro. O Supremo é o povo brasileiro. Então, quando o povo procura as Forças Armadas, é o povo se manifestando em forma incisiva que estamos agindo na defesa das nossas instituições, agindo na defesa da pátria, da nação. Por quê? Porque os poderes não estão harmônicos e os poderes estão se omitindo diante de um abuso do projeto constitucionalizado, daquilo que estava acordado na Carta Magna. Era o pacto social que foi rompido pelos poderes e que coloca a sociedade em xeque, e a sociedade vai buscar esse respaldo na onde? Na defesa militar, que é a única fonte que pode garantir à nação e ao povo brasileiro o restabelecimento deste equilíbrio. Então, mais uma vez, vamos repetir esse finalzinho aqui, que é tão importante e que é aí que a onça está pedindo para beber água. Vamos lá. E de forma irresponsável, deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Enfim, eu acho que aqui eu encerro essa transmissão, porque quando ele joga na conta das Forças Armadas, ele está dizendo que, a partir de agora, nós estamos prestes a ter
uma ação intervencionista para restabelecer o equilíbrio dos poderes. Não é para assumir o poder. Essa junta militar que se propõe, né, na fala do Mourão, não é para dizer que, olha, agora vai ter um governo militar. Não, não tem esse projeto de governo militar. É um período de resgate, de rebuscar o equilíbrio das instituições para que o Brasil volte à normalidade constitucional. Tá certo? Então tá bom. Quando ele fala que a oposição, que o Congresso que está eleito, né, tem a prerrogativa de assumir a sua posição e que aqueles que estão na oposição, que vão trabalhar na oposição nos próximos 4 anos, ele não quis dizer quem é a oposição. Se é os eleitores que foram lá pela proposta progressista ou se foram os representantes pela proposta conservadora. Então, quando ele chama a oposição para fazer valer o seu papel, né, de fiscalização do governo, ele está chamando provavelmente os progressistas, porque se for haver, né, uma ação de força para restabelecer a ordem constitucional, é preciso também que as forças contrárias tenham um aspecto de fiscalizar e resguardar para que não haja nenhum abuso dos direitos humanos. Então é para isso que eu entendi a proposta do Mourão. E aí eu quero que todo mundo participe comigo, coloque seus comentários, interpretem das maneiras que vocês entenderem, se vocês acham que é isso mesmo, se vocês acham que o Mourão foi verdadeiro na sua posição, porque agora ele é um senador, ele tem imunidade parlamentar e a partir deste ano ele começa a agir no Senado, não é? E a proposta dele, como ele falou, né, é trazer de volta para o poder legislativo a prerrogativa que o poder legislativo abriu mão de usar no ano passado, nesses anos anteriores, e que gerou essa desconfiança e esse descontentamento em boa parte do cidadão brasileiro. Um abraço para vocês, eu sou João Paulo, compartilhe, comenta, tá bom? Que a participação de vocês é muito importante, principalmente aqueles que pensam o contrário, que eu tenho o maior respeito por eles e agradeço muito deles estarem aqui, né, engajando, dando engajamento nas minhas postagens, nos meus vídeos e contribuindo para o debate. E que sejam respeitosos uns com os outros, tá bom? A proposta aqui minha não é criar desavença, é construir um diálogo. Um abraço e até a próxima.